A minha filha olhou pra mim e falou assim: mamãe, por que que o papai abraça a tia? Aí eu falei assim: meu amor, que tia? Aí ela, a tia, mamãe, a tia daqui de cima. O papai abraçou ela, eu vi. Só que ele pediu pra mim não contar pra senhora, porque senão ele ia ficar triste, ele ia chorar, a senhora também ia ficar triste. Mas eu vi ele abraçando a tia daqui do andar de cima. Gente, na hora o meu coração começou a bater tão forte, eu não tava acreditando no que eu tava ouvindo. Por um momento, eu pensei assim: ela tá imaginando coisas, gente, ela só tem 7 anos. E aí eu falei: meu amor, que horas que você viu isso? Aí ela falou: eu vi, mamãe, eu me levantei de manhã, eu tava com fominha, e eu saí, eu vi o papai abraçando a tia. Aí eu, tá bom, meu amor, tá bom. Aí eu tapiei, gente, a criança, porque a criança não tem nada a ver. E, gente, naquela hora já me subiu assim, sabe? E a casa onde a Bendita morava, né, que no caso o meu marido, ele trouxe a amante dele pra morar aqui na casa de cima, tinha uma garagem, né? A garagem dela e a minha garagem, no caso são duas garagens, na verdade. A dela, quando ela desce, ela tem acesso à minha, porque só tem uma grade que separa, entendeu? É tipo o mesmo ambiente separado por uma grade e tem um portão da minha casa que dá acesso à casa dela. Só que, tipo, eu nunca precisei, gente, ir lá, né? Eu nunca precisei. Já vi ela algumas vezes, acho que umas 2 vezes saindo pra trabalhar. Mas eu nem falei com ela, nem nada, porque eu não gosto de invadir a privacidade da pessoa. E eu nunca precisei ir lá, gente, por esse portão. Mas enfim, existe esse portão. E quando a minha filha falou que viu ele abraçando ela, foi justo lá, nessa passagem entre as duas garagens. E aí eu meio que saquei, gente, o que é que estava acontecendo ali. Eu comecei a juntar, entendeu? Os pontos. Eu comecei a observar que ele não gostava mais de jogar futebol. Chegava tarde em casa. Eu comecei a observar que ele era mais vaidoso, mais cheiroso, coisa que ele não era, entendeu? Eu comecei a juntar os pontos, mas ainda assim, gente, eu não quis acreditar, entendeu? Então eu comecei a investigar. Aí vocês vão pensar assim: ai, mas como é que ele ficava com ela, né? Se casa vizinha, gente, seria muito fácil, né? Vamos combinar. Eu vejo. Só que, gente, lembra da minha insônia? Por isso que ele ficava insistindo também que eu tomasse medicação, que eu fosse dormir, que eu cuidasse do meu sono. E eu mesma fui atrás. Ele não me obrigava a tomar nenhuma medicação. Eu fui lá atrás e vez ou outra eu tomava, entendeu? Então eu acredito que quando eu tomava, eu relaxava mais, eu dormia e ele aproveitava. E aí eu decidi o quê? Ficar calada, ficar na minha, manter a calma, né, gente? Porque eu queria ver, eu queria ter certeza, entendeu? Pra não restar dúvida alguma, pra ele não me chamar de louca e tal. E a gente, eu ainda estava incrédula que o meu marido tinha trazido a amante dele pra morar praticamente dentro da minha casa, né? Então eu fiquei calma. Por um momento eu fiquei pensando: será que a menina é filha dele também? Gente, passava assim, mil e uma informações na minha cabeça ao mesmo tempo. E aí eu fiquei quieta, né? Guardei a informação. Passou uma noite, passou duas, eu passei a fingir que tava tomando remédio. Gente, na primeira noite ele não foi. E aí eu fiquei me culpando, que eu tava julgando ele, que a menina tinha visto coisas ou tinha sonhado alguma coisa. Mas quando foi na segunda noite, gente, eu não tomei a medicação e fiquei observando. E aí eu vi ele levantando e ele com as chaves entrando lá na casa dela. Gente, até então eu nunca tinha ido lá, mas naquele dia eu fui, porque eu queria ver, entendeu? E aí ele foi, passou em 5 minutos, eu peguei a chave, fui lá e fiquei assim, mais ou menos na varanda, escutando. Gente, eles davam muitas risadas. E ela fazia comida, e eles comiam. E depois, quem era a sobremesa? Era ela. E, gente, ali o meu mundo caiu, ali o meu casamento de 12 anos passou assim, como um filme na minha cabeça. E aí eu pude ver até onde o meu marido poderia ir, como que ele poderia ter feito uma coisa dessa, como ele tinha tido coragem, gente, de trazer a amante dele pra morar aqui em casa.